Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou aqui com Alexandre Noronha Chacon, que é o presidente da Associação Mineira de Engenharia Clínica e Hospitalar. Hoje nós nos encontramos na SARRE, que é uma feira que acontece todo ano aqui em São Paulo, todo começo de ano, em março, e eu convidei o Chacon para contar um pouco da história da AMEC, né, do trabalho da AMEC. Ele aceitou, então nós estamos aqui no pós-feira, né? Já vindo da feira, estamos no pós-feira para falar aqui para vocês um pouco do pedacinho da história de engenharia clínica no Brasil, né? Engenharia clínica e no caso da AMEC, engenharia clínica e hospitalar. Então eu queria perguntar para o Chacon qual foi a ideia da AMEC, qual que é o papel da AMEC, por que a AMEC foi criada, né? Se puder explicar para a turma. Na verdade, a história é muito interessante, né? Foi um desafio com muita persistência e perseverança que nós conseguimos transformar um desafio em uma história de sucesso e uma oportunidade. Na verdade, no final de 2013, eu recebi um e-mail de um convite para participar do primeiro encontro do Grupo Mineiro de Engenheiros Clínicos. Recebi esse e-mail, conversei com alguns colegas de outros hospitais. Eles receberam, nós ficamos um pouco curiosos com relação a isso e fomos lá para entender o que era. Fomos nesse encontro e lá estava o proprietário de uma empresa que iria fazer uma feira em 2014 chamada Hospital Minas. Bom, nesse encontro ele nos fez o seguinte desafio. Ele iria fazer essa feira e ele queria, dentro dessa feira, ter um evento técnico-científico paralelo à feira e nos fez dois desafios. Primeiro, de criar o Grupo Mineiro de Engenheiros Clínicos e o segundo, de realizar o primeiro simpósio do Grupo Mineiro de Engenheiros Clínicos de Minas Gerais. Bom, aí se criou uma lista com as pessoas que gostariam de ser da comissão executiva para desenvolver esse evento. Eu fui uma das pessoas que topou, eu achei a ideia interessante, e nós começamos a nos reunir. Bom, na primeira reunião depois, para conversar a respeito de como que seria esse grupo, um dos colegas nossos falou, olha, eu quero participar, só que eu trabalho na área de engenharia hospitalar, na área de infraestrutura, então eu acho estranho ser um Grupo Mineiro de Engenheiros Clínicos. Aí nós falamos, vamos mudar então, vai ser Grupo Mineiro de Engenheiros Clínicos e Engenheiros Hospitalares. Aí um outro participante falou, olha, mas eu sou um tecnólogo, eu não sou um engenheiro, então eu também acho ruim restringir a participação e ser um grupo somente de engenheiros. Então nós transformamos em Grupo Mineiro de Engenharia Clínica e Engenharia Hospitalar. Abrangendo todos os profissionais. Todos os profissionais. Aí, nas outras reuniões, a gente começou a estudar, né, o conceito do que seria um grupo, o que seria uma sociedade, o que seria uma associação. E aí a gente entendeu que o nosso perfil, o tipo de ação que a gente queria ter, era muito mais de uma associação do que um grupo. Aí foi onde que nasceu a AMEC, que é a Associação Mineira de Engenharia Clínica e Engenharia Hospitalar. E o desafio de fazer esse evento foi muito grande, porque lá em Belo Horizonte, cada profissional atuava no seu hospital e o nível de interação entre nós ainda era pequeno. Então, foi todo um desafio de criar uma associação, de criar um evento, e foi um evento, a princípio, e foi realizado um evento de 3 dias, então a gente falou, poxa, ninguém com experiência se juntar e fazer um evento de 3 dias é algo assim... Não é fácil. Não é fácil. Eu trabalho em equipe. Foi muito assustador. Então, beleza, a gente começou a pensar nos temas que poderiam acontecer. A gente foi dividindo alguns grupos, algumas pessoas foram entrando, outras pessoas foram saindo, até que a gente conseguisse realmente fazer o evento. E foi uma situação bem interessante, porque a gente não tinha associado,
a gente não tinha sede, a gente não tinha estatuto, a gente não tinha conta. Só à vontade. Só à vontade. Aí eu consegui um amigo que era designer, que fez a logomarca da MEC, e vamos para a luta. Pegamos alguns colegas nossos, convidamos para fazer as palestras, e foi um evento de sucesso, porque a gente sempre mesclou os nossos eventos com palestras de engenharia clínica e engenharia hospitalar. Então, visão sistêmica, né, do problema, né? Exatamente. Então, assim, foi um evento que teve falando sobre salas limpas, sobre ar-condicionado, sistema de climatização, sobre conceito e o cenário de engenharia clínica no Brasil, PET-CT, ressonância magnética, acelerador linear, as principais causas de desclassificação de fornecedores em processo licitatório. Esse foi uma palestra que as pessoas de empresas que estavam na feira foram em peso para o evento, para tentar entender o que eles poderiam fazer para melhorar a utilização da água em hemodiálise. E foi um evento para a gente que nós ficamos surpresos, porque assim, a gente não imaginava que ia dar uma conotação nacional, porque tiveram participantes de Minas, de várias regiões, pessoal do Rio, de São Paulo, do Nordeste. Foi um evento assim muito marcante. E o interessante, como eu falei, que até o evento a gente não tinha nem associado. Então o que a gente fez? Das pessoas que foram ficando, acabaram que no final ficaram 6 pessoas. Eu fui indicado como presidente e tinha os outros cargos de maneira democrática. Eu falei para as outras pessoas, olha, nós temos os outros cargos, que são de diretor de eventos técnicos científicos, relação institucional, diretor financeiro, diretor administrativo, vice-presidente, e perguntei qual das funções que cada um se sentiria mais confortável de atuar. Foi aí que começou. Então nós fizemos o evento, foi um sucesso. E quando acabou o evento, e o interessante também desse evento, que todo o custo de infraestrutura, de coffee break, foi custeado pela feira, porque a gente não tinha recurso financeiro. Então, depois da feira, o responsável me ligou e falou, Chacon, teve aqui o recurso das inscrições, a gente tem aqui R$3.200, eu posso transferir para sua conta? Eu falei, não. Então espera um pouco, a gente vai criar a associação para a gente ter conta. Então foi muito interessante, porque a gente não tinha nada, então a gente teve de desenvolver estatuto, a gente conseguiu um outro colega que era advogado para assinar o estatuto de maneira voluntária, a gente conseguiu uma empresa para desenvolver o nosso site, e a gente tinha R$3.200, foi esse o recurso que a gente tinha, capital inicial para consolidar a MEC. E foi o que a ideia era usar todo esse recurso para conseguir constituir a associação e pagar todos os custos fixos dentro do mandato. Foi o que a gente fez. Posteriormente a isso, a gente pensou numa maneira de conseguir recursos para que a MEC se mantivesse. Então a gente começou tendo as anuidades dos associados, sendo ele associado profissional ou associado estudante. Então o associado profissional pagava R$80 e o associado estudante pagava R$40. E isso a MEC foi crescendo. E a gente percebeu que era muito interessante à medida que ela cresceu, que o custo que a gente teria para conseguir administrar todo o processo de pagamento de anuidade seria menor do que o custo, do que a receita que a gente iria apurar com as anuidades. Então a gente pensou, poxa, a gente precisa prover uma outra possibilidade de captar recursos para a MEC. Então nós pensamos, falamos, olha, vamos criar dentro do nosso site uma área que a gente chamou de parceiros da MEC, que são empresas que poderiam
divulgar a sua marca e fazer uma contribuição, né, um patrocínio para a MEC. Então, foi aonde que a coisa começou a ter o recurso financeiro para que a MEC se bancasse. E isso foi um negócio bem interessante, Lúcio, porque quando a gente fez isso, a gente pensou que os principais parceiros seriam empresas do Estado, representantes locais, porque é uma associação estadual. E para nossa surpresa, como a internet ela é mundial e o site ela é acessado independente de onde você esteja, várias empresas de fora de Minas, fabricantes, entre elas até a Medtronic, que é uma das maiores, se não a maior do mundo, se interessou a participar. Então isso foi um negócio bem interessante que viabilizou a continuidade dos processos da MEC. Aí nós começamos a desenvolver o que a gente chamou de eventos técnicos científicos, que a gente convidava empresas para falar sobre algum tipo de tecnologia, sem cunho comercial, e começamos a reunir as pessoas e discutir e disseminar o conhecimento, de onde que vem a missão da AMEC, que é conseguir possibilitar aos associados a interação, a troca de experiência profissional, o incentivo ao conhecimento e a transmissão dentro da área de engenharia clínica e engenharia hospitalar. E isso, como eu falei, a AMEC começou em 2013, o evento, o primeiro simpósio aconteceu em setembro de 2014, a gente começou o processo de normatização, né, da AMEC em outubro e teve aprovação em dezembro de 2014. Então, de lá para cá, a gente tem feito vários eventos, né, muito mais com o objetivo de fazer integração, né, de conhecimento, e foi muito interessante que a gente conseguiu isso. Na verdade, conseguiu ajuntar os profissionais que antes eles eram muito dentro do mundo, dentro do hospital deles, a compartilhar as experiências, e isso foi um negócio bastante interessante. Hoje a AMEC, ela conta com 249 associados. 249, guarde esse número porque a AMEC vai crescer. Vamos lá. Isso. E a gente fez um último levantamento, dentro desses 249, 65% são de associados engenheiros, 25% de técnicos e 10% que eu posso dividir entre tecnólogos, arquitetos e profissionais de outras áreas que estão ligados à área de engenharia clínica. Então, diretores de hospitais que atuam, de certa maneira, numa engenharia clínica porque são hospitais menores, farmacêuticos, outros profissionais que estão ligados diretamente à engenharia clínica. Agora, Chacon, o Minas Gerais é um estado enorme, né? Um estado muito grande, faz fronteira com vários outros estados. Como é que a AMEC está se articulando, se tem algum caminho para aqueles profissionais que estão em outras regiões, que eles queiram abrir uma filial, abrir uma sucursal, abrir uma representação da AMEC? Tem algum trabalho nesse sentido que vocês estão fazendo para poder trazer essa turma? Porque o estado é muito grande, né? Então cabe com certeza uma vascularização maior. Tem algum trabalho nesse sentido? Sim, na verdade, nós até reformulamos a nossa visão, né? A nossa visão era ser uma referência em engenharia clínica e engenharia hospitalar no estado de Minas Gerais até 2016. E isso a gente conseguiu. Então, a nossa nova missão, além dessa, é ter pelo menos 3 filiais, 3 regionais, desculpa. Uma regional no sul de Minas, uma regional no Triângulo Mineiro e outra regional no norte de Minas. Porque, como você disse, o estado é muito grande, às vezes existem particularidades, existem especificidades de cada região. Então, a nossa ideia é fomentar que nessas regionais as pessoas consigam multiplicar o que a gente fez na região metropolitana de Belo Horizonte, que é
reunir os profissionais daquela região e disseminar o conhecimento tanto na área de engenharia clínica como na área de engenharia hospitalar. Até do tema anterior que a gente estava falando, então quer dizer, hoje com o apoio das indústrias que têm o interesse em disseminar os recursos tecnológicos que eles fabricam, disponibilizam, você conseguiu viabilizar, e a equipe da MEC, que o associado não pague anuidade, não existe uma anuidade para o associado. Exatamente, porque a gente entendeu que o recurso que a gente conseguiu captar das empresas, ele é suficiente para conseguir custear. Tanto que os nossos eventos técnico-científicos todos foram gratuitos, os nossos simpósios têm um valor muito subsidiado, exatamente porque o objetivo nosso, na verdade, não é conseguir recurso financeiro com esses eventos, né? Os recursos financeiros, eles vêm de outros tipos de captação, como eu te falei, que são das empresas. E nesses eventos técnico-científicos, a gente trouxe as empresas para a MEC, com essa conotação de fazer uma palestra técnica. E por que isso é interessante? Porque nós que atuamos em hospitais, nós temos, por mais que nós estudamos, o nosso conhecimento, ele é generalista. Então, uma hora a gente está fazendo um projeto de uma ressonância, uma hora a gente está fazendo um projeto de montar um CME, uma hora a gente está fazendo um projeto de um laboratório. Uma ampliação de uma ampliação. Quem mais tem um conhecimento especialista do que não o fabricante ou especialista de produto fabricante? Sem o fabricante a gente não consegue. Então, o engenheiro clínico, o engenheiro hospitalar, sem o fabricante, ele não consegue. Não adianta a gente pensar em se alienar, viver no nosso mundo, porque o conhecimento da novidade tecnológica, ele advém da indústria. Foi até o tema do último bate-papo que a gente fez, na verdade, no primeiro, com o Alexian Sado, que é um profissional da área comercial, que curte a área comercial, né? E assim, não dá para você fazer uma engenharia clínica em qualquer nível sem o fabricante. Aliás, só dá para fazer no péssimo nível sem o fabricante, né? Então a gente depende do fabricante, o fabricante depende da gente, a gente tem que fazer uma interligação produtiva, né? Agora, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Qual que é a visão sua e da MEC com relação ao que vocês estão vendo para o futuro da engenharia clínica e o futuro da engenharia hospitalar? Hoje a gente sabe que muitos hospitais tratam a engenharia hospitalar como manutenção predial ou como pessoal de manutenção, mas precisa desse status de engenharia, porque o prédio é um hospital e aí tem uma série de particularidades, e inclusive dos equipamentos médicos. Tem equipamento médico que não consegue funcionar sem que a engenharia hospitalar dê toda a infraestrutura para ele funcionar. Qual que seria a sua visão? O que você pensa do futuro? A gente tem pessoas que estão no nível médio ainda, vão terminar o nível médio, vão fazer um curso técnico de eletrônica, mecatrônica, edificações, enfim. Outros vão fazer tecnologia, outros vão fazer engenharia. O que você poderia dizer para ele dessa experiência da MEC, esse crescimento da associação, a participação das pessoas? Eu mesmo já tive prazer de participar de um evento da MEC, eu vi que a turma tem vontade, tem garra, mas o que a gente poderia dizer para o pessoal que está começando hoje, ou até uma visão particular sua do futuro da engenharia clínica, da engenharia hospitalar, a partir da visão da MEC, tendo esse contato com os fornecedores todos, não só de equipamentos médicos, mas de infraestrutura também? O que você poderia dizer para a turma aí, para a turma poder seguir um rumo, tomar um rumo na profissão e fazer a profissão mais forte? Bom, na realidade, eu não consigo ver a engenharia clínica sem a engenharia hospitalar e a engenharia hospitalar sem a engenharia clínica. Eu acho que são duas engenharias que elas têm que trabalhar juntas. Até porque quando você vai fazer um projeto, por exemplo, de instalação de uma ressonância magnética, de um acelerador linear, de um raio-x, o projeto tem que ser concebido e partilhado pelas duas engenharias. Porque se a engenharia hospitalar ela faz todo o projeto sem a participação da engenharia clínica, não vira. Não vira. Muitas vezes
alguma especificidade do equipamento que a engenharia hospitalar não tem o conhecimento específico, ou alguma especificidade da engenharia hospitalar que a engenharia clínica não tem o conhecimento. Então, eu não consigo conceber um hospital que consiga caminhar sem uma estar ligada à outra. E hoje, muito mais, né? Além das duas, a gente vê também a questão da TI, que também tem que ser muito integrada com tanto a engenharia clínica como a engenharia hospitalar, porque todos os equipamentos... Está tudo na rede, tudo né? Na rede. Inclusive os da hospitalar, né? Então, é uma coisa que a gente realmente tem que pensar, né? Como você falou, tinha-se uma ideia muito de que a engenharia clínica cuidava de equipamento médico e a engenharia hospitalar era um setor de manutenção. Então, como eu falo, manutenção, eu acho que é uma das áreas de atuação, tanto do engenheiro hospitalar quanto do engenheiro clínico. Ela não pode ser a atuação principal. Manutenção é um pedaço do pedaço. negócio. Quando a gente estuda lá o ciclo de vida, seja ele de um equipamento hospitalar ou de um equipamento médico, um equipamento de infraestrutura, a gente vê que ele é dividido em 3 fases: a fase de aquisição, a fase de operação e a fase de descarte. Então, a fase de operação, realmente a parte de manutenção ela tem que ser muito bem estabelecida, tanto a preventiva, a preditiva, a corretiva, as calibrações, os treinamentos, eles são muito importantes para que o equipamento tenha um maior ciclo de vida. Mas é muito importante que esse profissional ele se capacite no seu conhecimento para que ele consiga atuar desde o processo de aquisição juntamente com a instituição de maneira estratégica. Eu acho que muitas vezes as pessoas comentam muito a respeito da desvalorização do profissional de engenharia, né, que tem uma visão de manutenção. É o que eu falo, dentro do hospital você tem que ter uma ação estratégica, uma visão sistêmica. O que o administrador hospitalar, o gestor, ele quer? Ele quer que você consiga promover a aquisição e a utilização da melhor tecnologia que possa fazer com que o paciente tenha menor tempo de estadia no hospital e tenha maior rentabilidade. Então, é por isso que eu falo que a atuação do engenheiro clínico, do engenheiro hospitalar, ele tem que ser muito maior. Quando ele consegue provar que os resultados deles vão além da manutenção, aí eu acho que ele é visto de maneira diferente e tem uma valorização diferente e uma atuação dentro dos hospitais de maneira diferente. E o que a gente tem visto muito as pessoas venderem engenharia clínica, na verdade eles estão vendendo manutenção. E uma coisa até eu recomendo para o pessoal que está assistindo a gente, tem uma resolução do CREA, você procurar resolução 218 do CREA na internet, vocês vão ver que são 18 atividades. E dessas 18 atividades, só 3 atividades referem à manutenção, ou com a palavra manutenção ou com reparo. Mas assim, se você pensa manutenção, você acaba tendo 3 18avos do que um serviço de engenharia completo poderia ter no hospital. Acho que é nessa linha que você está falando. Agora, eu não falei para vocês, mas o Alexandre, o Chacon, né, ele tem uma formação um pouco diferente, né, do comum, né, que ele fez um curso técnico primeiro, né, foi o curso técnico que você fez? Na verdade, primeiro eu fiz um curso profissionalizante no Senai de 2 anos e meio de eletroeletrônica. Depois eu fiz um curso de 4 anos de eletrônica. Lembrando, pessoal, hoje o curso técnico hoje é 1 ano e meio. No passado eram 4 anos. A gente até conversou hoje com o Marcelo Marciano do Moinhos de Ventos, ele também estava falando que quando ele fez o curso técnico foram 4 anos. E aí depois o Chacon fez administração e depois fez engenharia mecânica. Então assim, por que eu estou falando isso? Estou falando isso para você mandar, né, o que você poderia
recomendar, orientar os administradores, que são as pessoas que normalmente a gente responde para os administradores. O que você poderia falar ou orientar os administradores como presidente da MEC sobre condutas, sobre possibilidades, enfim, o que você recomendaria para os administradores hospitalares pensando em engenharia clínica e engenharia hospitalar? Olha, eu recomendo que eles deem uma atenção maior e eu recomendo que os profissionais consigam sair um pouco da caixa, como eu falei, e ver de maneira mais sistêmica, porque, na verdade, quando você tem uma engenharia clínica, uma engenharia hospitalar própria, o nível de resolutividade, o nível de economia financeira que esse profissional pode gerar para a instituição, ele é muito grande. Seja ele por uma redução de contrato, seja ele por um tempo menor de parada do equipamento, seja ele por uma interação maior com a área assistencial para entender quais são as dificuldades, quais são as causas raiz, para exatamente atingir esse ponto, né? Isso aí é muito, muito interessante. Então, a partir do momento que ele consegue mostrar esse resultado, eu acho que o administrador ele vai ver esse profissional de maneira bem diferente. Eu lembrei de uma situação até interessante. Tem um senhor que eu respeito muito lá em Minas, se chama Seu Falcão. Ele foi uma das pessoas que montou várias manutenções no final da década de 80, na década de 90, em alguns hospitais lá. E numa conversa com ele me contou uma história interessante. Ele falou: eu estive nos Estados Unidos no final da década de 80, num hospital, e o setor de manutenção de equipamentos médicos, ele era no hall principal do hospital. Você entrava, tinha um vidro, onde os profissionais estavam lá dentro fazendo todo o processo de manutenção dos equipamentos, e isso era um marketing que o hospital lá tinha de mostrar aos usuários que, se eles estivessem dentro do hospital, eles seriam bem cuidados, porque existe uma equipe interna capaz de desenvolver um processo de engenharia de manutenção autossuficiente. Eu achei essa história muito interessante, porque ele reportou uma situação do final da década de 80. A gente está falando de uma situação de quase 40 anos atrás, né? E é muito legal. Realmente, assim, eu já tive a oportunidade de visitar alguns hospitais, estagiar nos Estados Unidos, é uma outra realidade, né? A gente está muito atrasado em relação ao que a gente poderia ser. Não estou dizendo para a gente copiar o modelo americano, porque cada hospital é um hospital, cada um tem uma realidade, né? E a engenharia clínica tem que atender às necessidades do hospital. Agora, Chacon, para a gente... Se eu quiser me tornar sócio da MEC, se eu tiver aqui um estudante, um profissional que atua no hospital, um técnico, um engenheiro civil, químico, enfim, qualquer profissional, o que ele teria que fazer quais seriam os passos para ele se tornar, pleitear uma associação na MEC? Bom, na verdade, conforme o nosso estatuto, o pré-requisito seja que ele seja um morador, né, de Minas Gerais, como eu disse, uma associação estadual. Ele entrar no site da AMEC, tem um campo lá escrito associado, associe-se, ele vai preencher com todos os dados, vai submeter esses dados à diretoria, ele estando dentro do perfil de associação, automaticamente ele já se torna um associado. Nós estamos chegando no final da gravação, né? Você tem alguma coisa a mais que você queria comentar? Bom, eu acho que a AMEC, ela tem crescido muito. Ela ficou até muito maior do que a gente imaginava que ela iria chegar. E eu acho que ela ainda tem muito a crescer, né? Acho que é uma oportunidade das pessoas se interagirem, mas é muito importante que as pessoas também participem, dê sugestões, façam críticas, né, construtivas, para que a gente possa melhorar a cada dia todo esse processo. É só uma observação no que você disse. Na verdade, com relação à minha condição acadêmica, eu fiz administração,
Depois eu fiz uma especialização em engenharia clínica no Cefet em 2003. Depois eu fiz uma graduação em engenharia de produção. Fiz outras pós-graduações em engenharia de manutenção, MBA executivo em saúde, mesmo tendo a graduação em administração. Porque eu acho que uma das coisas que no início da década de 90 me fez entrar na área de manutenção, na época chamava manutenção de equipamentos médicos, manutenção de eletromédicos, foi exatamente assistência técnica, foi a interdisciplinaridade de conhecimentos que você tem que ter, seja ele de eletrônica, de mecânica fina, de pneumática, muito conhecimento de fisiologia, para que você consiga fazer uma interação e ter uma resolutividade maior nesses equipamentos. Então a mensagem que eu quero deixar é que nunca parem de estudar, sempre tentem se aprimorar, né? A tecnologia está aí, o campo de engenharia clínica, eu vou falar especificamente, eu acho que ele é um campo que está em amplo crescimento, seja ele para que você atue nos organismos regulatórios, trabalhe nas indústrias, na parte de desenvolvimento, na parte de aplicação, na parte comercial, manutenção, ou nos próprios hospitais, ou como assistência técnica. Secretarias de municípios, secretarias de saúde. Então, é um mercado que é muito amplo. E outra coisa que muitas vezes eu falo, o Brasil é muito grande, muitas vezes as pessoas têm um sonho de entrar num grande hospital, um hospital referência. Esse talvez seja uma situação interessante, no sentido que toda a estruturação do serviço de engenharia clínica ou engenharia hospitalar, ele já existe. Só que eu acho interessante buscar, às vezes, com uma possibilidade de entrar, hospitais menores, onde que você pode desenvolver todo o processo. Foi uma experiência que eu tive há 14 anos atrás, quando eu tive um convite de assumir a coordenação de engenharia clínica de um hospital, que não existia engenharia clínica. Então, foi uma oportunidade de desenvolver todo o processo, toda a metodologia, todos os POPs, e que me deu um crescimento profissional muito interessante. O desafio foi grande? Foi, mas o aprendizado foi maior ainda. E isso é um ponto muito importante, esse desejo de ir para um hospital grande, referência. Isso que o Chacon está dizendo é uma pura verdade. Ali a maioria das coisas já estão feitas, né? Lógico que tem muita coisa para fazer, muito avanço, muita inovação, mas também é muito interessante você ir para aquele hospital de 100 leitos, 150 leitos, distante dos grandes centros. Assim, o mercado é muito grande, né? Tem muita coisa para fazer e assim, a gente depende um do outro, né? Tem os grupos de discussão, tem as associações e a MEC é uma opção. Eu me lembro quando a gente se encontrou na Hospitalar, lembra que você me deu o cartão da MEC, me contou da MEC? Francamente, eu fiquei muito feliz porque eu tenho a noção clara do que é uma obra, do que é uma engenharia hospitalar e do que é uma engenharia clínica, né? E a gente não consegue levar resultado para o paciente só com um desses recursos, engenharia clínica e engenharia hospitalar. Então, quando vocês juntaram a clínica com o hospitalar, eu achei fantástico e já me tornei um apoiador e fã incondicional aí da AMEC, né? Obrigado. Mais alguma coisa você gostaria de falar, Chacon? Não. Para fechar? Tranquilo? Tranquilo. Então, pessoal, é isso aí. Hoje nós estamos aqui com o Alexandre Noronha Chacon, técnico, administrador e engenheiro, presidente da MEC. E se você é de Minas Gerais, região, qualquer que seja a região, são 3 principais, né? Mas norte, sul, leste e oeste, procure o contato com a MEC. Nós vamos deixar o endereço do site aí direitinho, para vocês poderem acessar, se cadastrarem. E, Chacon, mais uma vez, obrigado aí pelo apoio, toda vez que a gente precisa de ajuda sua, e obrigado por você ter aceitado o convite de a gente fazer esse bate-papo com o mercado e mostrar para as pessoas que não é só a profissão, né? Tem que fazer trabalho de associação profissional e tudo mais que torna a nossa profissão mais forte. Ô Lúcio, eu que te agradeço a oportunidade, né, o prestígio, e por você sempre ser um divulgador, um incentivador
aí do nosso trabalho. Obrigado. Obrigado você, meu amigo. Valeu. Falou.